Porquê? Qual o intuito de fazer uma coisa destas? Porquê é que tinha que chegar mais gente? Nós éramos felizes antes deles aqui terem chegado. E eles com certeza seriam mais felizes lá onde quer que tenham vivido. Eu, Mobita e Molir não precisávamos de mais ninguém. Molir sentia o cheiro novo na água e descarregava a sua ira em Kiku, perseguindo-o por todo o lado sem descanso. Molir continuava firme na sua decisão de não deixar Kiku assentar em lado nenhum e marcava a sua posse daquelas conchas ao canto para garantir que não havia lugar que ele pudesse chamar seu. Que desígnios maléficos tinha quem planeou as coisas desta maneira, quando até teria sido tão mais fácil deixar as coisas como estavam. Se Kiku, sendo jovem, não se tinha conseguido encaixar no nosso mundo, quem trouxe mais este grande macho para aqui só podia ter uma coisa em mente: a guerra. Este foi um dia mau e confuso para toda a gente, e os dias seguintes não iriam ser melhores. Kiku continuava a ser perseguido por todo o lado, mas não faltava muito para ele deixar de ser o centro das atenções de Molir. Naquele dia, Molir mal tinha parado na cama de conchas. Até Mobita, que nesta altura já tinha mais responsabilidades, andava desorientada. O único local onde a paz ainda reinava era dentro da concha de Mobita. Os seus pequeninos, apesar de já terem saído do ovo, ainda consumiam a gema que estava agarrada ao seu ventre e que ainda era maior do que eles próprios. Estar dentro daquela concha suspensa é uma experiência traumática, e tanto pior quanto menos jovem se é. Ao contrário do que se passou com Kiku, quem lá estava demorou-se a sair. Tal como Moliro, se entrou de frente, tinha que sair de cauda. Ao final do dia, Moliro ainda perseguia Kiku, inebriado pelo cheiro novo que havia na água. No Grande Lago isto nunca aconteceria. Kiku já teria ido embora para longe da vista de Moliro. E acreditem que de entre todos os que vivem em conchas, nós somos os que conseguem conviver melhor entre si. Mas não nestas condições absurdas. Bulu saiu e fez o que todos nós fizemos quando chegámos aqui. Procurámos os nossos semelhantes. Ele tinha mais ou menos o mesmo tamanho que Moliro, mas era muito mais escuro, mais até do que Mobita. A sua cor por si só era um sério aviso para Moliro. Grande ou pequeno, nós não tínhamos falta de mais ninguém na cama de conchas. Eu, Mobita e Moliro concordámos nisso e fizemos-lhe saber imediatamente. Não foi difícil expulsá-lo da nossa cama de conchas. Dali para a frente, Bulu era um assunto de Moliro. E Kiku sabia que o que quer que fosse dali a resultar, ia também ter impacto sobre a sua vida. Bulu ainda estava confuso, e como as agressões vinham de todos os lados, demorou-se a recompor. Mas Moliro tinha ideias muito claras acerca de toda a gente,
e nem a chegada de Bulu o fez tolerar mais a presença de Kiku. Bulu finalmente procurou refúgio num canto que antes também havia servido de abrigo a Kiku. Se com um macho jovem como Kiku, Molir tinha sido tão intolerante, nada de bom poderia sair da chegada de Bulu. Toda a gente queria saber no que é que aquilo ia dar, e até Mbita deixou a cama de conchas para ir ver o confronto de perto. Molir e Bulu ainda estavam a medir forças, e Bulu ainda continuava a não perceber bem o que estava a acontecer. Essa era a grande vantagem de Molir naquele momento. Ter Kiku por perto atrapalhou um bocado, porque não conseguia focar a atenção num inimigo só. Mas Molir conseguiu que Bulu percebesse que o chão era o pior sítio para se estar. Passado pouco tempo, Molir já tinha conseguido tirar os seus dois inimigos do nível da areia. O trabalho dele, dali em diante, resumia-se a manter a sua posição dominante, vigiando os outros dois machos. Kiku tentava desviar as atenções de si, assumindo uma posição de submissão, ao mesmo tempo que seguia o que se passava entre Molir e Bulu. Se Kiku e Bulu estivessem juntos, era mais fácil a Molir vigiá-los. Molir encostava cada vez mais Bulu à superfície, e Bulu continuava a ceder. Kiku tinha ali um potencial aliado. Inimigo do seu amigo poderia ser. Molir tinha um plano. Não era algo fácil de conseguir, mas resolveria o problema de Bulu de uma vez por todas. Kiku continuava a acompanhar Bulu, mesmo quando não era acossado por Molir. As alianças podem começar assim. Molir continuava a executar o seu plano. Ele tinha que conseguir levar o desespero de Bulu até ao limite, até que ele não aguentasse mais e perdesse o controle sobre os seus atos. De vez em quando, Molir vinha pôr ordem em casa e voltava rapidamente para cima para tratar de Bulu. Nós só o guardávamos e seguíamos o que acontecia. Bulu estava cada vez mais sem saída e Molir não lhe dava tempo para se recompor. O plano de Molir estava prestes a resultar. Bulu fez o impensável. Furou a superfície da água e desapareceu do lado de fora. Mas quem nos observava e punha e despunha das nossas vidas também viu o que tinha acontecido. E decidiu que o assunto não ia ser resolvido tão cedo. Uma vida tem muitas vidas, e Bulu tinha recebido uma nova. Bulu encontrou refúgio no mesmo canto que Kiku já tinha usado para o mesmo efeito. Aqueles acontecimentos deixaram-nos a todos um pouco confusos. Era necessário fazer uma pausa, e cada um recolheu-se para o seu lado. Bulu escondeu-se o melhor que pôde no pequeno buraco entre as raízes de uma planta. Mas Molir sabia muito bem onde ele estava e sabia que tinha que aproveitar os momentos de fraqueza do seu inimigo.
Moliro quer voltar a pôr em prática o seu plano anterior, mas entretanto já havia algo acima da superfície que não permitia que aquilo voltasse a acontecer. A noite aproximava-se e Bulu procurou um canto e mais uma vez tentou passar o mais despercebido possível e recuperar as suas forças para o dia seguinte. A manhã trouxe alguma calma. Moliro hesitava e assustava-se com facilidade ao se aproximar de Bulu. Esta calma permitiu que eu e Mebita tentássemos voltar à nossa vida normal. Moliro resolveu recuperar o fulgor que teve no dia anterior, começando por perseguir o seu oponente mais fraco. Mebita gostava de ver a forma como o pai dos seus filhos estava a conduzir esta crise. Depois de ter aquecido com Kiku, Moliro decidiu que estava na hora de acordar Bulu. Aquele assunto tinha que ser resolvido. O nosso sossego teve assim pouca duração e nós voltamos mais uma vez o nosso interesse para as perseguições de Moliro. Bulu procurava em vão algum descanso em todos os cantos. Quem nos observava interveio mais uma vez. Ao colocar conchas neste canto, as suas intenções eram claras, mas a sua visão era curta. Pior ainda, não previu alguns efeitos desta sua intervenção desastrada que viriam a determinar o resultado desta contenda. Enquanto ao oposto, Kiku trabalhava em volta das suas conchas. Tinha conseguido assentar naquele canto e de lá observava a nossa cama de conchas. Moliro não estava à vista. Foi eu a montar guarda às fronteiras da nossa cama de conchas. Do outro lado, Bulu também já aparecia mais recuperado e começava a tomar posse do seu pequeno território. O tempo passava e continuava a não haver sinal de Moliro. E isso não passou despercebido a Kiku. Mas estávamos lá, eu e Mebita. Depois de uma primeira análise à nova situação, Kiku voltou à base. Por pouco tempo. Bulu também se apercebeu do desaparecimento de Moliro. Eu vigiava Kiku e Mebita tentava manter Bulu à distância. Se Bulu conseguisse entrar na concha de Mebita, seria o fim dos seus filhotes. Mas sem Moliro, as nossas defesas estavam a começar a ceder. Kiku aproveitou uma desatenção nossa e conseguiu entrar por momentos na cama de conchas. Por sorte, não foi a concha de Mebita. O sucesso da sua incursão encorajou-o a voltar. Mebita apercebeu-se da sua presença quando ele já estava mesmo em frente à sua concha. Sem Moliro ia ser muito complicado manter a integridade da cama de conchas.
Se Bulu e Kiku concertavam esforços em lados opostos, a situação era ainda mais complicada. Bulu conseguiu entrar na concha de Nobita. Ela demorou demasiado a dar por ele. Mas eu e Nobita estávamos a fazer algo importante na parte de trás da cama de conchas. Havia alguém que não estava a cumprir o seu dever. Quando as novas conchas foram colocadas ao canto, Molir tinha-se assustado e escondeu-se na cama de conchas. Nobita tinha arriscado a vida dos seus filhotes para ir lá tentar que ele saísse daquele torpor. Ele demorou demasiado tempo a recuperar desse susto e a sair. Bulu e Kiku já tinham tido tempo de recuperar, e desta vez Bulu não ia deixar Molir persegui-lo à vontade por todo o lado. Quando Molir saiu, não sabia que Bulu já tinha reclamado para si as novas conchas ao canto, e entrou por lá dentro sem se perceber que Bulu considerava aquela área território seu. Ao cair da noite ia começar o combate. Pode parecer difícil perceber quem está a ganhar ou a perder, mas no fundo esta é uma forma de testar a força e a resistência. Nem eu, nem Nobita, nem Kiku intervimos nesta guerra. Só podíamos acompanhar e esperar o resultado. As bocas trancam uma na outra e cada um tenta controlar o adversário pela força. Kiku aproveitou que toda a gente estava distraída e seguiu a maior parte do combate a partir da cama de conchas. Não havia dúvida quem é que ele queria que ganhasse. Ele tinha contas longas e antigas a ajustar com o Meliro. Mas havia um outro resultado à espera dele. O combate prolongou-se por muito tempo, mas ia emergir um vencedor. Molir conseguiu mais uma vez submeter Bulu. Bulu procura o seu território ao canto e aí volta a enfrentar Meliro. Se Meliro tivesse consentido que ele ali ficasse, o combate não teria continuado. Mas Meliro não considerava essa opção. Naquela altura, o ódio que sentia não lhe permitia parar. E assim o combate retomou onde tinha parado. Penso que era isto que quem nos observava e manipulava queria ver. As minhas memórias destes acontecimentos já se esbatem, de tanto as querer esquecer. Só como um pesadelo sem cor e sem contornos. Nenhum deles estava preparado para desistir, e o combate ia tornando-se tanto mais violento quanto mais próximos estavam do prémio de combate, a nossa cama de conchas.
A noite já se aproximava quando voltou a haver um resultado de combate. Pela primeira vez, Muliro cedeu e foi perseguido por Bulu por todo o lado. Na cama de conchas ninguém estava a acreditar no que estava acontecendo. Mas Kiku não perdeu tempo e juntou-se a Bulu na humilhação de Muliro. O que Bulu já tinha feito antes, repetiu a seguir a Muliro. Voltou ao seu território para recuperar face e confiança. O combate recomeçou outra vez. Mas desta vez, houve um volte-face repentino. Bulu cede e Muliro volta a persegui-lo por todo o lado. Bulu repetiu o que já havia feito antes para controlar o pânico. Voltou ao seu território e o combate ainda recomeçou mais uma vez. Calculo que quem nos observava estivesse muito satisfeito com o que via. Desta vez era Muliro que fugia à frente de Bulu. Não ia ser a força física que iria determinar o resultado deste combate. Seria a resistência e a força de vontade. A noite já tinha chegado e nenhum deles dava mostras de querer ceder. Mas já se notava que Muliro lutava com forças que já não tinha. Kiku instalou-se na cama de conchas a coberto da noite. Tudo isto me deixa triste. Quando Muliro cedia, Kiku acompanhava a perseguição apoiando Bulu. Muliro entrou por momentos na cama de conchas e conseguiu umas tréguas. Estava esgotado e não ligava a Kiku ali mesmo ao seu lado. Ele e Bulu olharam-se a partir dos extremos da cama de conchas e Muliro entrou mais uma vez no meio das conchas. Mas Kiku tirou-o de lá. Muliro não ia poder ganhar dessa maneira. Nesta altura, só Kiku acompanhava o combate. Eu e Mobita já estávamos dentro das nossas conchas. Era assim que ia terminar. Muliro estava esgotado. Procurou finalmente refúgio nas conchas que antes chegaram a pertencer a Kiku. Bulu e Kiku vigiavam-no a partir da cama de conchas. Mas Bulu também estava esgotado e precisava de verdadeiro descanso, que não iria conseguir ter na cama de conchas. Bulu procurou repouso nas suas conchas no canto oposto. Kiku dormiu a primeira noite na cama de conchas. A noite era sua.